Eu odeio as coisas mal explicadas, né? Talvez porque tenha sido professor, porque a Lília é professora, né? Formação, ela é historiadora, deu aula, hoje trabalhamos juntos, e por isso mesmo tem uma importância fundamental, né, no trabalho que a gente faz. E a gente é fascinado pela ideia da explicação. Os únicos que às vezes você chateia um pouco com pais professores são os filhos, viu, Vale Bene? Quando pequeno, não é bem isso. A gente às vezes não sai do papel ali, né, da vocação. Mas não, acho que deu tudo certo. Eu dei as coisas mal explicadas. E aí tem essa história de que a Débora, a cabeleireira, a do batom, para ficar no resumo infame, feito até pelo Luiz Fux, ontem, naquelas palavras ligeiras, impensadas e destrambelhadas, escrevi um artigão hoje para ele, de presente. Já tratei do assunto no UOL, vou tratar de novo. Fica esse negócio, é o caso do batom. É o caso do batom. Não, eu vou explicar aqui porque ela está com uma pena de 14 anos. Querem reduzir a pena, vão votar, ele quer propor outra dosimetria, que aliás ele disse muito humildemente, porque ele disse ontem que ele falou sobre humildade judicial ontem, né? Eu nunca tinha associado humildade a Luiz Fux, foi a primeira vez. Nunca, primeira vez. Aliás, o Arthur, Arthurzão, diga. Quem é humilde não diz, e quem diz não é. A humildade, disse hoje no UOL, cônscia de si, não é humildade, é arrogância. Quem é realmente humilde nem sabe que é. E você, Reinaldo, você é humilde? Não. Mas alguém me ouviu dizer alguma vez que eu sou? Não é em si uma virtude. A arrogância certamente é um defeito. A humildade, quando existe, insisto, ela flui. Existem os humildes? Existem. De qualquer modo, há um sentido positivo da palavra humildade, mas na origem da palavra nem é bom, viu? Não, a origem da palavra não é boa não, viu, Vale Bene? É meio cultural. Aquilo que está próximo do humus, do chão, do resto do chão. E definitivamente há uma coisa que o Fux não é, humilde. Nunca foi. Inclusive ele diz assim, quase como um pavão, sobre humildade, cheio de referências. Mas de qualquer modo, o Alexandre tirou o sigilo do caso Débora, está tudo aí. Tem vídeo a respeito, vamos colocar os vídeos e depois eu quero explicar para vocês uma coisa que se chama iter criminis, o caminho do crime. Você é contra que se reveja? Querem rever? Revejam. Eu só sei que essa senhora vai sair da cadeia no ano que vem, se a pena que o Alexandre defendeu for aprovada. Tem 2 votos, o dele e do Dino. Ela já sai o ano que vem por causa da progressão da pena. Progressão da pena, aliás, que aqueles da turma da Débora são contra. Mas vamos lá. O que a gente tem aí sobre o fim do sigilo? E de novo, eu quero explicar aqui, porque fica esse negócio, está todo mundo condenado a 14 anos, a 17 anos, é mentira. É mentira, o Alexandre demonstrou que é mentira, tem números a respeito. Mas vamos lá, o que a gente tem aí? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou ontem o sigilo do processo que envolve a cabeleireira
Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua à Justiça durante o dia 8 de janeiro, em depoimento foi juntado aos autos. Ela disse que não invadiu nenhum prédio durante os ataques golpistas às sedes dos três poderes e ainda apontou que o calor da situação fez com que ela agisse sem pleno domínio de suas faculdades mentais. A declaração foi dada em novembro do ano passado durante a audiência de instrução do caso. A gente vai acompanhar o que ela disse nessa ocasião. Eu acredito que, acho que no calor do momento eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e de cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo. Eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. Você tem todo o direito de se comover. Mas depois nós vamos para os fatos. Reinaldo querendo que uma mãe de família. Não. Ela está sinceramente arrependida. Vamos ver. Né? Mas esta senhora que instrui, que educa as crianças, era aquela que estava lá? Não, ministro Fux, não foi uma pichação de uma estátua. Foi uma mensagem escrita depois de um caminho criminoso que culminou ali e que tinha uma pretensão. E era a estátua à Justiça, que simboliza o tribunal em que Vossa Excelência está e que o capacita a ter isso que o senhor chama humildade. Tem mais, vamos lá. Não, vamos colocar tudo, vamos lá. Em outro trecho, Débora disse que um homem pediu para ela finalizar a pichação na estátua e que não sabia do valor da obra de arte. Ela ainda afirmou que não pensava que os atos do dia 8 de janeiro seriam tão conturbados e que ela é uma cidadã do bem. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Destaco que ter entrado ou não, ter sido flagrado ou não lá dentro, não é o ponto de inflexão de nada. Eu já disse aqui que essa pichação dessa estátua é tão ou mais grave do que o que aconteceu lá dentro. Porque é o Supremo como um todo. E quando a senhora, com as mãos tingidas, está lá alegre, fagueira, feliz com o seu ato, com absoluta certeza, a senhora tinha se esquecido da lição que disse ter dado à sua criança. Que naquele momento tinha a sua mãe atacando a sede do judiciário. Porque a senhora tinha uma pretensão. E por isso a senhora se deslocou até Brasília, nós já vamos chegar lá. Também tem uma carta que foi escrita, olha lá,
Sim, ela escreveu uma carta em outubro do ano passado na qual pede desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. O sigilo do texto também foi retirado ontem pelo magistrado junto ao processo. Na carta, ela disse se arrepender amargamente do ato, que a causa vergonha e consequências irreparáveis, é o que ela escreve nesse documento. Débora afirmou ainda que jamais compactuou com atitudes violentas ou ilícitas. Em um trecho ela escreveu o seguinte: fui a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Em outro trecho, Débora explicou que ficou chateada com as cenas de vandalismo nas sedes dos três poderes. Sinceramente, fiquei muito chateada com quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Que bom que ele causa constrangimento, vergonha, tá tudo certo. Né? Agora é preciso que se entenda que não tem nenhum psicopata ali, como que é o Eduardo Bolsonaro, julgando. A senhora Débora chegou a Brasília no dia anterior e ela sabe que ela tinha mensagens no telefone e pertencia a grupos que não aceitavam o resultado das eleições, não é, senhora? E ficou lá no acampamento. E lá do acampamento, ela foi para a praça. E na praça, ela escreveu a mensagem, aludindo, sim, ao Roberto Barroso, né? Perdeu Mané, aí dizendo a justiça, perdeu Mané. Porque nós tomamos conta de tudo. E o povo está gritando, vota, tomamos conta de tudo. Houve a cogitação, iter criminis, caminho do crime, houve a cogitação do crime, ela se desloca para Brasília, para a praça, no dia anterior, vai para o acampamento, preparou as circunstâncias, executou. Houve a consumação do crime. Porque a pena é tão grande, porque aí estão caracterizados abolição, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa está junto com essa turma, deterioração do patrimônio. Olha aqui, isso daí dá mais de 40 anos de pena, pelo topo e pelos agravantes. No entanto, ficou em 14. Com a progressão, e considerando que ela está presa, ela sai o ano que vem, ser mantida essa pena. O Fux diz que quer rever, ele que propõe a outra dosimetria, tomando cuidado para não estimular as pessoas a fazer doravante, ministro, isso que ela fez. A estimular as pessoas, vamos quebrar tudo, vamos pichar, vamos dizer para a justiça perder o Mané. Mensagens apagadas do celular, leiam o voto. Leiam o voto. Aí fica esse negócio, todo mundo sendo condenado, a não sei quanto é, 1029. São 497 ações penais julgadas, procedentes, 240 com pena de 1 ano. Pena de 2 anos e 5 meses, 6. Penas de 3 anos, 3. Portanto, penas de até 3 anos são 249 dos 497. Penas de 11 anos e 6 meses, 5. Penas de 11 anos e 11 meses, 3. Penas de 12 anos, 3. Penas de 13 anos e 6 meses, 32. De 14 anos, 102. 14 anos e 2 meses, 1. 16 anos e 6 meses, 58. 17 anos, 43. 17 anos e 6 meses, 1. A larga maioria com penas
baixas, e outra, insisto, em razão da progressão, boa parte sai o ano que vem ou no ano seguinte. A questão é saber se aceita esse tipo de comportamento ou não. Porque agora, né, ou durante o depoimento, a pessoa se dizer, veja só, como coitada de mim, eu não imaginava isso. Mas, Débora, você estava ou não estava empenhada e se organizou para isso, em derrubar um governo eleito? Hein? E, para tanto, participou da depredação das respectivas sedes dos três poderes. Ô, vai bem? Oi. Eu tenho uma ideia melhor de música de batom. É? Tem. Em vez de pichar estátua, prefiro batom que fica marcado, que mancha o lóbulo frontal do lado esquerdo do meu cérebro. O batom da mulher amada, né? Da banda Train. Hey! Hey, soul sister. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided. Olha aqui. One of my kind. Que insensível. Eu diria, Fux, que debaixo da minha camisa não bate um coração. Bate. Pela democracia, pelo Estado de Direito. Né? Que, aliás, deveria ter batido no seu coração também ao tempo da Lava Jato, por exemplo, e isso talvez nos tivesse livrado de um destino, durante algum tempo, bastante diabólico. Né? E por falar em Fux, ontem, eu já disse, ele fez lá o voto dele, escrevi um longo texto, leiam quem se interessar. Ficou opinando sobre um monte de coisa que não estava em votação. Tentar o crime é crime. Não era a hora de debater isso, embora isso possa ser debatido. Os tipos penais, tentativa de golpe, tentativa de Estado de Direito, a mesma coisa. Não a dosimetria da Débora foi exagerada. E num dado momento disse uma coisa muito séria, que os juízes julgaram sob violenta emoção. Aí, a defesa da Débora resolveu pegar carona nesse troço. Vamos primeiro, Negrito. O que a defesa dela disse? Disse o seguinte: quando um ministro do STF reconhece publicamente que sentenças foram proferidas sob emoção e que algumas penas podem ter sido exacerbadas, fica evidente que houve um afastamento dos princípios fundamentais do devido processo legal e da individualização da pena. Então, o ministro Fux que depois responda. Não é mesmo? Olha só. Quando o senhor fala o que fala, fica parecendo que os juízes, então, do STF não têm independência para julgar nenhum ataque ao Supremo. É uma fala irresponsável, que jamais deveria ter sido dita, porque, ademais, é mentira. Fosse assim, todos os outros que foram presos ali, que participaram daquela patuscada, teriam recebido penas elevadíssimas. Acho, ministro Fux, que se alguém jogar alguma sujeira na sua toga, e nunca ninguém deve fazer isso porque é crime, o senhor certamente vai sentir que a justiça estará sendo manchada, atacada, e seria verdade. Isso em relação à sua toga. O que não dizer da estátua da justiça ali. Os argumentos precisam ter compostura.
né? Em vez de ficar pensando alto, coisas que nem diziam respeito àquele julgamento. E claro, a exploração vigarista oportunista da extrema-direita. Do que é que eu estou falando? A extrema-direita se articula para o ato pró-anistia na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo dia 6. Michele Bolsonaro entrará na mobilização, convocando as mulheres a levarem no ato um batom em referência à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, usada para atacar as penas determinadas pelo STF. Claro, estão aproveitando, estão transformando a heroína, a grande vítima, sem saber o que aconteceu. Sem ler o voto do relator, claro. A Gleisi, ministra das Relações Institucionais, falou a respeito. Vamos para o negrito. Ela disse o seguinte: ao exibir os vídeos dos atentados de 8 de janeiro no julgamento de ontem, Moraes reavivou a memória da brutalidade que praticaram contra a democracia. Como disse o ministro, não se viam bíblias na praça, mas cenas de violência extrema que os golpistas e seu comandante tentam apagar. Não foi um ataque com batom, foi uma tentativa violenta de golpe de Estado. Não cabe anistia antes, durante ou depois do julgamento. Cabe a responsabilização dentro do devido processo legal de todos os criminosos em defesa do Estado de Direito que tentaram abolir. Bom, sim, é com isso que eu concordo. E que se faça luta no âmbito da justiça. Não é?